Paz do Senhor, minhas irmãs. Para mim é um motivo de bastante alegria poder estar hoje com as irmãs aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus, que é tão poderosa, né, e que fala aos nossos corações. Eu gostaria de deixar para a meditação das irmãs e dos irmãos alguns versículos aqui da palavra do Senhor, que se encontram aqui no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Eu vou ler alguns versículos que dizem assim: Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viudez. Versículo 7. Porque por um momento, pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Versículo 10. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. O Senhor não muda naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala. Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós somos muito infiéis, nós pecamos, nós erramos. Quantas das vezes nós fazemos tantas promessas, né? Tantas promessas fazemos, prometemos que não vamos errar novamente e erramos. E isso aconteceu com o povo de Israel, irmãos. O Senhor havia dado para eles a terra prometida, mas eles pecaram contra o Senhor. E por causa do pecado, né, o Senhor, ele se irou. E Deus permitiu que o povo de Israel fosse atacado por povos inimigos, fossem levados cativos para nações idólatras, vivessem escravizados por muitos anos, vivessem cativos por muitos anos. A nação que havia sido conquistada foi assolada, foi destruída. O templo que foi construído a partir do plano do nosso Deus, um modelo criado pelo nosso Deus, construído de uma forma majestosa, maravilhosa, cultos que aconteciam, rituais que aconteciam segundo o propósito do nosso Deus, tudo aquilo foi destruído e aquilo ficou para a história do povo. E diz a palavra que eles foram levados cativos. Poucos ficaram lá sofrendo naquela terra assolada e muitos outros foram levados cativos para a Babilônia e viveram por muitos anos escravizados ali. Diz a palavra que em torno de 70 anos eles viveram ali escravizados na Babilônia. Mas Deus, como Ele é maravilhoso, Deus, como é misericordioso, é tremendo, é santo, Ele não invalida a sua promessa para com o seu povo. O Senhor nos dá sempre uma oportunidade de reconstruirmos. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade para nós revermos onde erramos, onde falhamos. E Ele é fiel naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala. E Deus usou grandes homens, profetas, para falar que voltaria. Assim como nós lemos aqui no texto, o Senhor encorajando o seu povo, encorajando a Jerusalém, Jerusalém estéril, canta alegremente, exulta estéril, exulta tu que não destes a luz, tu não serás mais envergonhada, oh glória. Quanto tempo de vergonha eles viveram ali, irmãos, subjugados, um povo que venceu tantas guerras, foram ali escravizados, julgados, obrigados a seguir leis de homens, leis humanas, aleluia. Muitos não conseguiram se manter fiéis, quantos
né, se entregaram aos costumes dos outros, mas outros não, ainda existiam alguns fiéis. E o Senhor estava falando ali, ó, canta. Por um tempo eu fiquei em silêncio, né? O Senhor fala aqui no versículo 7. Ele fala que, ó, por um momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei, ó glória. A misericórdia do Senhor é grande, irmãos. Mesmo nos nossos momentos difíceis, nos momentos de solidão, nos momentos onde o Senhor permite que venhamos passar por aflições, o Senhor, Ele não deixa de falar conosco. O Senhor, Ele não deixa de cuidar de nós. O Senhor permanece fiel, guardando o seu povo. Por misericórdia, por misericórdia. Ele é tão maravilhoso que mesmo lá no cativeiro, Ele não deixou de falar com o seu povo. E Ele avisava, chamava o povo ao arrependimento. Chamava o povo ao arrependimento, para que o povo também se voltasse para o seu Deus. E o Senhor não deixou de cumprir a sua promessa. E diz a palavra que lá naquele momento de cativo, né, onde eles estavam cativos, Deus levanta homens que foram levados para lá, que conseguiram manter a sua integridade, confiando no Deus que eles serviam. E um dos homens, nós lemos na palavra que foi Daniel. Daniel conseguiu se manter fiel. Daniel, ele cria no Deus que ele tinha aprendido. Daniel, ele não se misturou com aquele povo simplesmente para ser aceito, né, para não sofrer no meio daquele povo. Mas diz a palavra que ele se mantinha ali íntegro, se mantinha constante, confiando no Deus que ele acreditava, no Deus que ele cria, no Deus que ele tinha aprendido. Diante daquela adversidade, diante daquela nação idólatra, diante daquele povo que não acreditava no Senhor, Daniel se manteve íntegro, confiando no Senhor. E diz a palavra que nos maiores momentos de adversidade estava lá Daniel buscando a Deus. E por causa da sua fidelidade a Deus, ele foi perseguido. E diz a palavra que quanto mais ele buscava ao Senhor, mais o Senhor se revelava a Daniel. Mais o Senhor mostrava coisas excelentes a Daniel. Aleluia. Irmãos, nesse momento de dificuldade que nós temos enfrentado, o Senhor, Ele tem falado com todos. Essas situações que nós estamos enfrentando, ela tem sido para todos, irmãos. Pobre, rico, preto, branco, magro, gordo, todos estão sendo mexidos. Todos estão sendo mexidos. Será que nós temos aproveitado essa oportunidade para nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus? E parado para perguntar ao Senhor, Senhor, o que Tu queres falar comigo? O que Tu queres falar comigo, Senhor? O que eu preciso enxergar que eu ainda não enxerguei? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? E o Senhor prometeu para o povo, vocês voltarão para lá. Vocês voltarão para lá, aleluia. E diz a Bíblia que passaram-se 70 anos, Deus usou Ciro, um homem ímpio, para fazer com que o povo voltasse e reconstruísse o templo. E outros homens também, né? Nós vemos lá Neemias que voltou, né? Deus tocou no coração de Ataxerxes e ele ajudou Neemias a voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. E o Senhor foi levando o seu povo de volta para a sua terra. Diz a palavra que o templo foi reconstruído. Os antigos ainda reclamavam, olhavam ali. Nossa, mas antes o templo antigo era assim, era assado. Mas os novos que estavam ali reconstruindo, eles estavam tão alegres com Deus. Por eles estarem agora vendo que uma nova história estava começando. E diz a palavra que o louvor deles era muito maior do que a reclamação daqueles antigos que estavam ali vivendo de saudosismo. E diz a palavra que a glória daquela casa ali foi maior que a primeira casa. Ou seja, irmãos, depois de um processo de cativeiro, depois de um processo de deserto, depois de um processo de luta, depois de um processo de experiência com Deus, coisas novas o Senhor tem para nos revelar.
Coisas novas o Senhor tem para nos dar e fazer muito melhor do que antes. Mas é necessário que nós confiemos em Deus. É necessário que nós deixemos Ele trabalhar dentro de nós. É necessário que nós venhamos entender esse processo do Senhor. Que possamos sim pedir para Deus: Senhor, não me deixe ser como antes, mas me faça melhor. Senhor, que a glória da casa anterior seja menor que a glória nova que virá. Que essa casa que sou eu, essa casa espiritual, que é a minha vida, possa glorificar o teu nome. E que aqui, Senhor, a tua glória seja maior do que antes. Que aqui eu possa viver profundas experiências contigo e possa fazer com que o teu nome venha a ser glorificado cada vez mais e mais. Que o teu milagre possa acontecer. Nós vemos aqui que é desejo de Deus. Deus fez isso com o seu povo, irmãos. Deus fez isso com o seu povo. O povo viveu aquele processo porque pecaram contra o Senhor. Mas Deus também queria ensinar algo para aquele povo, que era depender totalmente dele. Que nós possamos entender isso, irmãos. Possamos pegar esses dias que nós temos enfrentado, os processos que nós temos enfrentado na nossa vida e apresentarmos a nossa vida diante de Deus. Senhor, eu sou um barro, Tu és o meu oleiro, me molde, me faça crer no Teu novo, me faça cantar alegremente com júbilo, me faça cantar mesmo ainda não estando vendo nas minhas mãos fisicamente o Teu milagre, mas me faça cantar pela fé, já vendo o Teu milagre acontecer na minha vida, na minha família, na minha casa, entre os meus, entre a terra, que eu possa ver em nome de Jesus o Teu milagre. Que você fique com essa palavra de encorajamento. Confie em Deus. Creia que esse processo é para todos, mas com cada um Deus está falando de uma forma especial. E que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.